Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, igreja? Amém. Vamos orar para que o Senhor venha me usar. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus, que o Senhor venha falar através da Tua palavra. Vá de encontro à necessidade de cada um que aqui se encontra. Meu Pai, venha me ensinar e ensinar a todos que aqui se encontram, esses que estão nas redes sociais. Que o Senhor venha converter mais almas em nome de Jesus. Amém, igreja? A palavra se encontra em Ezequiel capítulo 14, versículo 13 e 14. E depois eu vou lá para o livro de Daniel, igreja. Ezequiel 14, versículo 13 e 14. Ezequiel é o próximo livro da Bíblia. O profeta Daniel vem depois de Ezequiel, se já quiser deixar aberto em Daniel capítulo 1, versículo 8. Versículo 8. Amém? Vamos em Ezequiel 14, versículo 13 e 14. Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a minha mão contra ela, e tornarei estável o sustento do pão, e enviarei contra ela a fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. A Bíblia, quando está dizendo aqui, filho do homem, está dizendo para nós que estamos aqui na igreja. Porque a palavra de Deus é para nós que estamos aqui. O povo lá fora não quer saber de Deus. Então eles não são filhos de Deus. Quem não quer saber das coisas de Deus não são filhos de Deus. Filho de Deus é aquele que quer ouvir a palavra. E a Bíblia diz aqui, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a minha mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Ou seja, quando uma terra vir pecar contra Deus, vai ter morte. Morte de seres humanos, morte de animais, porque quando Jesus vier e ter uma nova Jerusalém, que é o céu que vai descer na terra e vai se habitar com Jesus 1000 anos, vai ter animais que vão habitar no meio de nós. Leões, que hoje ninguém chega perto, senão a gente devora, eles vão habitar junto com os seres humanos. Mas aqui a palavra de Deus em Ezequiel está dizendo que quando uma terra pecar, Deus vai destruir tanto aquele povo como os animais. Os animais serão atingidos. Por isso que hoje os animais morrem. Um tem que comer o outro. Quando Jesus vier, os animais vão comer capim, vão comer frutas, não vão comer um ao outro, como a gente vê nas redes sociais. Então Deus está querendo dizer aqui para nós que mesmo que Daniel, Noé e Jó estivessem naquele lugar, Deus iria destruir aquele povo, mas só se salvariam essas 3 pessoas. Porque Jó, Noé e Daniel foram citados na Bíblia como homens justos. Agora nós vamos lá para o livro de Daniel, para que você conheça um pouquinho da história de Daniel. Você que ainda não conhece, Daniel capítulo 1, versículo 8. Vamos no 7. Daniel capítulo 1, versículo 7. E o chefe dos eunucos lhe expôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs Beltesazar e Ananias, o de Sadraque, e a Mesael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abidnego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar.
Versículo 17, ainda do capítulo 1 de Daniel. Ora, a estes 4 mancebos, que é jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonho. Eu vou explicar aqui um pouquinho, depois nós vamos para Daniel capítulo 5, já deixa aí preparado, igreja. Eu vou comentar agora a história para vocês entenderem o que Deus me falou na minha casa comigo. Quando a gente fala de Daniel, eu como mãe de uma adolescente, a gente se emociona porque Daniel, quando foi levado para a Babilônia, ele tinha apenas 16 anos de idade. Ele era um jovem adolescente. Daniel, ele era príncipe, era filho de pessoas riquíssimas lá em Israel, na terra de Judá. Porém, a nação estava em pecado. Por isso que eu li para você Ezequiel 14:14. Deus, quando leva o povo de Israel para a Babilônia, junto vai Ezequiel, que era profeta, era filho de sacerdote. Estava se formando para ser sacerdote. Porque não é diferente do dia de hoje. Quando tem um pastor, quando o pastor morre, quem fica no lugar é o filho do pastor. Mas hoje, muitas das vezes, o filho do pastor não quer assumir a sua posição de filho. Muitas das vezes, quando o pastor morre, quem fica no lugar é um filho espiritual que é formado na igreja, que também é considerado filho do pastor. Apesar de não ser filho de sangue, mas é um filho espiritual. E Daniel, ele não era filho de pastor, porém ele era um filho espiritual, que estava dentro do templo da Babilônia, dentro dos palácios da Babilônia. Porém, Ezequiel, que era filho de sacerdote, ficou do lado de fora da Babilônia, ficou do lado de fora das mansões da Babilônia, ficou morando à beira do rio Quebar. A Bíblia vai dizer o nome do local onde estava esse profeta Ezequiel, que era filho de sacerdote, estava estudando para ser sacerdote, para ser pastor, para falar das leis do Senhor, para falar de Deus para as pessoas lá em Israel. Quando o povo de Israel peca contra Deus, Deus atinge a mão sobre aquele povo de Israel, levando quase todos cativos para a Babilônia. Ficaram somente em Judá os pobres, os que não sabiam nem ler, nem escrever, os que não tinham posição financeira. O rei da Babilônia deixou eles para cuidar das lavouras, deixou para cuidar dos animais lá de Judá, enquanto os príncipes, os filhos dos príncipes, foi levado cativo para a Babilônia. Então, ali naquele episódio, Daniel estava dentro do palácio do rei Nabucodonosor. A história vai dizer nesse momento que o rei Nabucodonosor pede para separar jovens com conhecimento, com sabedoria e com beleza. E por que Daniel e seus amigos foram escolhidos para estudar na Babilônia, para trabalhar para o rei da Babilônia? Porque o rei queria do lado dele pessoas capazes. Deus, ele quer também que nós venhamos ser capazes para estar administrando a obra dele. Nabucodonosor era rei da Babilônia e queria preparar jovens para cuidar das coisas do seu palácio. Então o que ele fez? Ele pediu para separarem os mais bonitos, os mais capazes, os mais inteligentes e os que tinham conhecimento. Mas a Bíblia vai dizer que a todos os amigos de Daniel, Deus deu conhecimento em toda a língua da Babilônia e sabedoria. Porém, a Daniel, ele deu algo a mais. Ele deu sabedoria, ele deu visão de coisas que ninguém via. De sonhos e visão. Deus deu a ele o entendimento de ver o que ninguém podia ver. Interpretar sonhos que ninguém podia interpretar. Deus deu a Daniel algo a mais. Mas por que Daniel teve esse algo a mais? Eu
Daniel pede para o escravo do rei da Babilônia não deixar que ele se contaminasse com as coisas do rei. Daniel pega e fala para o escravo do rei da Babilônia: por favor, não permita que eu me contamine com as comidas que o rei da Babilônia come aqui. Eu não posso comer dessa comida. Permita que eu fique sem comer dessa comida, sem tomar dessa bebida, porque eu não como dessas coisas impuras que me contaminaria. Então Daniel chama a atenção de Deus, porque Daniel, com seus 16 anos de idade, ele se preocupa em se consagrar-se a Deus, em se separar das coisas do pecado, do mal, e se santificar totalmente para Deus. E como eu disse no início, eu que tenho uma filha jovem, a gente se emociona um pouco, porque os jovens de hoje, eles são muito vaidosos. Os jovens de hoje, eles querem festas, eles querem alegria, eles querem alegrar os seus amigos, e eles não estão muito preocupados em agradar a Deus. E Daniel, por ser filho de pessoas nobres, estava cativo na Babilônia, sendo escravo na Babilônia, porém estava preocupado em agradar a Deus, em ser servo de Deus. Igreja, eu estou falando aqui de um adolescente de 16 anos de idade. Quando eu estudei essa palavra e quando eu estou falando aqui para você, eu fico muito emocionada, porque Deus vai falando comigo primeiro, Deus ele vai me ensinando primeiro, para mim passar para vocês. É por isso que eu amo a palavra, eu amo pregar a palavra, porque eu li a Bíblia, igreja, eu não entendia nada. E um dia eu pedi para Deus: Senhor, me ensina a ler a Bíblia, me ensina. Eu falei para o meu marido: vida, o que eu faço para mim ler e entender? Ele foi usado por Deus. Ele falou: lê devagarzinho, vai lendo com sabedoria, vai lendo e vai entendendo o que você está lendo. E se tiver alguma palavra que você não conhece o significado, vai no dicionário e vê o que significa aquela palavra. Daniel era desse jeito. Daniel, quando estava lá em Judá, quando ele ia para o templo e tinha seus estudos bíblicos, Daniel era como esses dois jovens que estão aqui na minha frente. Não é filho de pastor, mas faz a diferença porque está preocupado em aprender a palavra. Daniel estava dessa forma atento ao estudo que era ensinado lá em Israel. Ele ainda criança sentava no templo e prestava atenção do que era ensinado, o que falava. E Daniel, quando foi levado, igreja, para a Babilônia, ele estava preso na mão do rei da Babilônia, porém ele sabia que tinha um Deus que estava com ele, porque ele aprendeu que Deus não abandona aqueles que estão com ele. Se você não abandonar esse Deus, ele também não vai te abandonar. Ele também não vai te deixar. E Daniel sabia que por mais que ele estava cativo na Babilônia, ele conhecia esse Deus. Será que você conhece esse Deus, igreja? Esse Deus, se você abre mão do pecado, se você abre mão dos desejos da tua carne, se você abre mão em agradar o teu amigo, você abre mão de agradar qualquer um que seja dentro da sua casa para agradar a Deus, esse Deus te livra do mal, ele te livra até mesmo, igreja, da escravidão. Aleluia, glória a Deus, alamar. Porque Daniel, para muitos, poderia achar, porque para Daniel, não, mas para os amigos de fora do palácio de Daniel, poderia achar que Daniel estava escravo. Porém, quem serve a Deus não fica escravo. Deus fez com que o rei da Babilônia levantasse 120 pessoas para governar a Babilônia. E levantou 3 ministros. E levantou Daniel como um desses 3 ministros. Daniel foi o mais importante dos 3 ministros. Daniel mandava em toda a Babilônia. Daniel não estava como escravo. Daniel estava abaixo do rei da Babilônia. Daniel, ele cuidava das coisas do rei. Porque Deus
escravo. Ele não deixa você ser humilhado. E é muito linda a palavra, igreja. Porque Jesus Cristo, quando veio aqui, ele também citou de Daniel. Mateus capítulo 24, versículo 15. Eu vou abrir aqui para mim não me perder e não falar nada de errado, porque meu marido já me ensinou que eu não posso errar quando eu estiver aqui, né? Então eu vou abrir aqui Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem sobre o telhado não desça tirar alguma coisa da sua casa. Versículo 18, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar os vestidos, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, ei-vos, o Cristo está aqui ou ali, não lhes deem crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganaria até os escolhidos. Igreja, aqui o Senhor Jesus teve que explicar para os discípulos sobre a revelação de Daniel. Daniel, ele tinha visão e sonhos. Então Deus mostrou para Daniel até os fins dos tempos. Porque, igreja, você pensa que é fácil? Um jovem de 16 anos, que era filho de rei, que era filho de príncipe, de pessoas nobres, estava num país que não era dele. Imagine, ele amava ir para o templo, ele amava estudar a palavra, ele queria ser até mesmo um sacerdote, olha lá, um profeta. De repente ele se vê em outro país, mas mesmo assim, ele não abandona Deus. Muitas pessoas querem abandonar a Deus por conta do problema que surge na nossa vida, por conta das dificuldades que surgirão na nossa vida, por causa dos problemas que surgem na nossa casa, com os nossos filhos, com nossos maridos. E a gente pensa e às vezes fala, eu não vou hoje, eu não quero, eu estou indo na igreja e piorou tudo. Igreja, Jesus quer que você se preocupe com a sua salvação da sua alma, porque não vai sobrar nada aqui dessa terra. Deus deu a revelação para Daniel que isso aqui tudo vai ser destruído. Nós vamos morrer, ou ele vai vir, e quem estiver vivo e aceitar ele vai ser transformado o corpo celestial e vai subir. Quem não aceitar Jesus não vai ser salvo. Jesus, ele veio falar do inferno. As pessoas falam, mentira, o inferno não existe. O inferno já é aqui na terra. Não, igreja. 600 anos antes de Cristo, Deus levanta Daniel na Babilônia. Levanta Daniel lá dentro do palácio e levanta o rei Ezequias fora do palácio para falar que Deus, ele só vai salvar aquele que se preocupa com Deus e aquele que é justo diante de Deus. Ainda que você pregue para sua casa, para sua família, se essa pessoa não se converter, ela não vai se salvar. Aí você fala, pastora, mas a palavra não diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus, a palavra cita, mas eu li que Ezequiel falou, mesmo que Noé, mesmo que Daniel e mesmo que Jó estivessem em certa cidade e essa cidade toda em pecado, mesmo que Daniel estivesse ali, eu destruiria toda aquela cidade, eu salvaria a alma. A Bíblia vai dizer da alma, eu só salvaria a alma de Daniel, de Noé e de Jó.
céu ou ela vai para o inferno. Então, igreja, quando você fala, eu vou buscar a Deus porque toda a minha casa vai servir a Deus e toda a minha casa vai ser salva, não. A sua casa pode servir a Deus, mas será que a sua casa toda vai ser salva? Eu e minha casa servirei ao Senhor. Eu e minha casa servirei ao Senhor. Não significa dizer que eu e minha casa vai morar no céu. Eu e minha casa está dentro da igreja. Não significa eu e a minha casa ir para o céu. Não. São os justos que vão ir para o céu. Porque o que mais tem dentro da igreja são pessoas bandidas, corruptas, pecadoras, que estão dentro da igreja, não quer largar o pecado, não quer largar a vida errada, até está dentro da igreja, nós vamos servir a Deus, mas é justo diante de Deus. Igreja, para ser salvo tem que ser justo diante de Deus. Pastora, mas eu estou buscando, eu quero salvar a mim e meus filhos. Igreja, mas nós não podemos se iludir, a salvação ela é individual. Então se Deus não salvar meu filho, eu vou para o inferno junto com ele. Eu prefiro ir para o inferno junto com ele. Não, igreja, senão pode ser o seu pensamento. E por que a Bíblia cita Noé? Porque Noé conseguiu colocar os seus filhos dentro da arca. A arca hoje significa a igreja. Jó, quando veio, que o bispo citou, o apóstolo citou, Jó, quando veio a tempestade, veio e matou os filhos. Jó não conseguiu livrar os filhos, por mais que ele era justo, por mais que ele oferecia ofertas à noite, na madrugada para os seus filhos, ele não conseguiu livrar os filhos dele da morte. E a Bíblia cita Daniel, porque quem estava dentro do palácio era Daniel, mas cadê a mãe? Cadê o pai? Cadê os irmãos de Daniel? Igreja, Deus vai salvar individualmente. Não se engane. Se Deus não salvar meus filhos, eu vou sair da igreja. Não faça isso, igreja. O inferno é um lugar muito triste. Você tem que amar Jesus por conta do que Ele fez por você lá naquela cruz. Não seja ingrata com esse Deus. Jesus não vai salvar meu filho, então eu não vou ficar na igreja. Não faça isso. Não perca a salvação da sua alma. Ensine seu filho como Daniel fez. Daniel estava lá na Babilônia ensinando o filho do rei da Babilônia. Belsazar, o rei Nabucodonosor morreu, levantou o filho dele. O filho dele não quis saber nada de Deus. Eu não vou ler hoje porque não vai dar tempo, eu prego outro dia. Capítulo 5 de Daniel vai falar sobre o filho do rei Nabucodonosor, que chamava Belsazar. O filho não estava nem aí com nada, pegava as taças do templo de Deus de Judá, que foi levado para a Babilônia para beber bebida com as prostitutas, com os seus amigos, as taças de ouro que era do templo. O filho do rei não quis saber. O rei Nabucodonosor se converteu a Deus no fim da vida. Deus salvou Nabucodonosor, que levou o povo escravo para lá, porque no fim da vida ele se converteu. Sim, o rei da Babilônia, mas o filho morreu no pecado, com embriaguez, tomando nas taças de ouro que era de Deus, que era do templo. Foram levados para a Babilônia as taças, os utensílios, tudo que estava no templo, na igreja de Israel, foi levado lá para a Babilônia. E o filho do rei Nabucodonosor, Belsazar, quis pegar as coisas do templo e fazer aquela bagunça com as coisas consagradas. E Deus usa Daniel para dar a sentença. Deus dá a sentença para esse Belsazar, que ficou no lugar do rei da Babilônia, filho do rei Nabucodonosor. Ele fala: da seu dia foi contado, você foi achado em falta, Deus acabou o seu reinado, você vai perder o seu reinado. E naquele mesmo dia, naquela mesma noite, Belsazar morre. Porque não temeu das coisas de Deus. Aleluia. Então, igreja, não vai ter desculpa. Não vai ter desculpa. Os profetas
dias de hoje são os pastores, são os pregadores que estão aqui para te ensinar a Bíblia e falar: larga o pecado, larga o erro, larga tudo aquilo que desagrada a Deus, busca a Deus para que você venha se salvar. Amém, igreja? E eu entrego a palavra em nome do Senhor Jesus. Eu creio que Deus falou poderosamente. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia.